Com a história se passando predominantemente dentro de um shopping, fica difícil a gente não lembrar do mestre George Romero, não é mesmo? Salve telanautas, bem-vindos de volta para mais um vídeo onde eu e a Patrícia vamos comentar a respeito de The Last of Us, 7º episódio, com o episódio intitulado Left Behind, que na verdade é baseado tanto numa história de HQ quanto numa DLC. O que é uma DLC, Patrícia? Eu ia perguntar para você exatamente a mesma coisa. Muito bem, uma DLC seria um jogo dentro do jogo ou um restolho, uma raspinha do tacho que a galera acaba fazendo da produtora do game para poder vender um pouco mais, acrescentar um algo a mais na história. É aquele algo que a pessoa adquire em separado para esticar a experiência do jogo. E lá tem esse algo a mais que conta a historinha pregressa da Ellie, algo que acontece antes da gente encontrar ela na parte onde ela conhece o Joel dentro do jogo principal. De certa forma, a história desse episódio me lembra um pouquinho, vagamente, a mecânica daquilo que a gente vê no filme Quem Quer Ser um Milionário, aonde, sem dar spoiler daquele filme, a gente vê que o rapaz está lá numa coisa que é tipo o show do milhão e ele vai respondendo as perguntas, mesmo tendo uma origem muito humilde, aonde chega a ser até meio fora da curva, assim, para quem tá vendo de fora, como é que uma pessoa que não tem condições de saber coisas a respeito dessas perguntas que estão sendo feitas, como é que ele tá entregando aquilo e tal. E a gente vê que lá é por causa da história pregressa dele. Aqui, o porquê que eu tô fazendo essa comparação? Porque a gente vê que a Ellie, desde o que aconteceu no final do episódio passado, quando tá lá entregue com uma situação completamente nova, com o Joel machucado e ela se vê na necessidade de tomar conta da situação, ela não tem um repertório muito grande, porque sempre teve uma vida muito confinada, muito restrita, sem grandes experiências, mas teve uma experiência sim que preparou ela, pelo menos do ponto de vista psicológico, para enfrentar o que está rolando aqui. E como ela também segue o slogan do Rexona, ela não te abandona, a gente vê da onde é que saiu isso. A gente sabe que ela não tem família, que ela foi criada de um jeito lá que foi meio deixa a vida me levar, a vida leva ela eu. foi abandonada, né? Ela foi sendo abandonada, mas ela tem os motivos dela para tentar não fazer isso com os outros. E aqui, nesse episódio, a gente acompanha como é que essa coisa acontece. Eu acho, assim, não percebi isso ainda, mas eu acho que muita gente vai achar uma comparação desse episódio com o terceiro episódio, né? Que não exatamente tem no jogo principal, que é uma história a mais, que talvez não fosse necessária, mas eu acho muito importante até pra gente entender muito mais da Ellie. Lembrando que essa história é sobre o ser humano, sobre como ele lida com perdas, com um mundo apocalíptico, enfim, e sobre relacionamentos, que a gente tem falando, a gente tem batido bastante na tecla, né? Então aqui, pra gente entender um pouco mais da Ellie com o Joel, mostra o que aconteceu antes. E assim, eu vi um pessoal falando e eu achei bacana, assim, a gente não fez isso, mas talvez a gente possa fazer juntos, nós aqui, vocês aí, de depois que a gente assistiu esse episódio, voltar a assistir o primeiro e o segundo episódio, e talvez a gente vai entender muito mais do que ela demonstra como ela estava. Por exemplo, né, esse episódio aqui, a gente vê que talvez tenha terminado exatamente quando começou a parte onde a Ellie aparece pra gente, né? Uma sequência ali. Então, fazia muito pouco tempo que tinha acontecido essa história que a gente viu nesse episódio. O que diz muito mais sobre aquele jeito que ela tava, né? Aquela coisa ríspida. Não é do nada, né? Enfim, exatamente. Tudo tem um propósito. A gente vê que quando a história é bem amarradinha, ainda que eles quebrem a cronologia da ordem do como eles vão entregando as partes e os pedaços dessa história para a audiência, as coisas, quando elas são revistas de uma forma que se encaixam como um quebra-cabeça, elas complementam um quadro geral ali que faz uma imagem muito interessante, né? É uma narrativa muito bacana e eu vou falar isso pela milésima vez. Quem está acompanhando os vídeos de The Last of Us já me ouviu falando isso muito, mas a história de The Last of Us é muito simples. O porquê que faz tanto sucesso? Eu inclusive cheguei a ver alguém colocar aí no fandom, né, espalhado pelos grupos e tal, que
The Last of Us é a série nota 7 favorita da galera do momento. E eu sou obrigado a discordar porque, assim, por mais que ela não tenha um destaque de ser extremamente original, eu não consigo dar apenas nota 7 pra ela, porque é uma narrativa muito bem construída, ainda que feita com elementos que você encontra em outros lugares. E é por causa disso que você acabou de falar, que a gente vê o quão bem costurado e amarradinho essas coisas estão. É aquele papo, né? Uma comida que você vai comer não precisa ser extraordinária, super diferente. De repente é um feijão com arroz, mas é um feijão com arroz muito bem feito, muito bem temperado, que parece que, nossa, fazia muito tempo que você não comia um desse, ou de repente você nunca comeu um dessa forma. Essa eu qualidade. acho que exatamente. Eu acho que é isso The Last of Us, como você falou. É uma história simples, mas ela é muito bem realizada, assim, nos seus pormenores. Então, assim, é aquele papo que a gente teve semana passada, né? O que você quer? Você só quer chegar ao seu destino, ponto A ao ponto B? De repente você não vai apreciar as belezas ao longo do caminho. E o The Last of Us é isso, são as belezas ao longo do caminho. E o subtexto, eles encaixam uma série de coisas ali que dão margem para isso, que é justamente aquilo que eu acho que é o mais interessante, que não é só assistir. Você pode assistir o episódio e depois você pode ter aquilo como um elemento para conversar sobre, para discutir sobre coisas muito importantes da vida que tá lá fora. Se você quiser encarar aquelas coisas como metáforas ou apenas trampolins para assuntos muito mais interessantes. Então, se eu tivesse que reduzir o que esse episódio tenta transmitir, eu diria que seria uma coisa ali meio de adolescência versus amadurecimento. E pelo pano de fundo, por trás, como sendo aquele cenário onde essa história se desenvolve, porque o foco é a Ellie, já que o Joel tá no estado que tá e ele acaba ficando meio de lado, porque pouco aparece, né? A história vai para um outro ponto onde foca aquilo que vai ser talvez a solução no final do episódio para voltar a continuar tomando conta dele, mas a gente vai lá visitar justamente o fato dela ser uma adolescente. E a gente vê que tem esse negócio de o tempo inteiro ela tá sendo bombardeada com coisas que tem a ver com essa polarização, posso dizer. Que é aquele negócio da Fedra versus os Fireflies, que seria aquela galera opressora e a galera libertadora. Só que o que eu acho mais interessante é que eles colocam a coisa de um jeito que nesse episódio eles questionam quem é quem. Não é como se tivesse o lado dos bonzinhos e o lado dos malvadinhos e isso fosse uma coisa clara. Eles fazem questão de trabalhar na escala de cinza para mostrar, peraí, mas a Fedra pode até fazer um monte de besteira, mas tem o seu lado positivo. Tem o seu lado positivo. E o outro lado, que tem uma baita intenção nobre, também tem métodos que às vezes são questionáveis e condenáveis. É isso aí. Se você está acompanhando a gente até esse momento aqui e ainda não conhecia o canal, sejam muito bem-vindos. A gente vai pedir para vocês que deixem aquele like maroto, porque isso ajuda pra caramba a gente a continuar sendo relevante aqui dentro da plataforma e chegar em outras pessoas que podem estar interessadas no nosso trabalho. Quem quiser se inscrever e ativar as notificações, corre menos o risco de perder os materiais que a gente coloca lançados aqui, porque quem é inscrito fica informado de lançamento muito mais cedo do que todo o resto da galera. A gente costuma incentivar o pessoal a justamente quando a gente vai gravar ter mandado pra gente o Responda 2 pontos, que é quando a pessoa acaba tendo a oportunidade de interagir com a gente aqui no programa. Não é isso? É isso aí. Então, por favor, conversem com a gente, digam o que vocês estão achando. Estão gostando do jeito que a gente está fazendo o vídeo? Vocês querem que mude alguma coisa? O que vocês acharam do episódio? E aí, não esqueçam de colocar o Responda 2 pontos para a gente conversar aqui com vocês na tela. A partir desse ponto aqui, a gente vai falar do episódio sem amarras, sem tomar muito cuidado com estragar surpresas, então fica aí o aviso de spoiler, todo mundo avisado. Vamos lá. Patrícia, eu tinha falado no começo que a história desse episódio é baseada tanto numa mescla de uma história que saiu numa HQ, quanto as coisas da DLC. Nessa HQ, que eu particularmente não li, mas fiz algumas pesquisas aí pra gente saber do que a gente tá falando aqui com o pessoal de casa, a gente sabe que eles exploram o lado de que a Fedra acaba chegando nas pessoas mais jovens que são recrutadas e começam a fazer parte de um treinamento militar, como se fosse de fato uma escola militar, e acaba apresentando para elas algumas escolhas, meio lavagem cerebral, um condicionamento, mas algo que é compreensível
porque pela mão do exército não dá pra só ficar pedindo por favor, eles têm um jeito de fazer a coisa que tem uma intenção de eficiência. O problema é que isso coloca as coisas em certas caixinhas que nem todo mundo consegue se adequar. A gente vê a Ellie lá passando por situações onde ela acaba sofrendo bullying, acaba enfrentando interações sociais com outras pessoas que não são das mais agradáveis. E é justamente o que linka com a parte onde eu falei que a gente tem a tal da escala de cinza, porque no fim das contas a gente vê ela indo para uma espécie de diretoria, não chega a ser um diretor de escola, mas é lá um superior que acaba falando para ela a respeito de que ela tem muito potencial, que ela é inteligente, inclusive ele usa o seguinte termo: você é tão inteligente que às vezes parece que é burra. Assim, se a gente for fazer uma comparação, né, com o nosso mundo sem ser o apocalíptico, a gente pode dizer que acontece muito com estudantes, né? Tem aquele momento ali que você é obrigado a fazer decisões do que você vai fazer na sua vida. É lado A, é lado B, o que você vai querer. Então, a gente pode comparar com um aluno, por exemplo, que tem muito potencial, mas está, abre aspas, desperdiçando, talvez assim, porque ele diz para ela, você é uma pessoa que gosta de quebrar muito as regras, mas isso tem a ver mais com comando do que você ser pau-mandado, né? Que ele faz ali a comparação. Então, de repente, é um aluno que gosta de quebrar regras, está meio desorientado, não sabe para onde vai, e ele fala, não, eu vou jogar o jogo limpo aqui, é a verdade. Ou você vai ter esse Ela lado, tem que aprender a engolir alguns sapos agora para depois ser a pessoa que está no comando depois. Exatamente, ou você vai para o lado B, e aí ela dá aquela parada. A gente pode fazer essa comparação aí de aluno, por exemplo, um aluno que tem potencial, porém está meio perdido. E pra mim isso ficou com uma certa cara de guerra de narrativa, porque quando ele fala aquilo, realmente a pessoa escuta quando ele fala assim, quem se torna superior aqui não faz patrulha lá fora, não se expõe, não pega frio, não passa calor. Né? É como se a pessoa estivesse numa situação privilegiada. Então é óbvio que quando ele coloca lá a escolha, ele coloca no formato de um copo e as chaves, né? As chaves que abrem portas, que fazem com que a pessoa consiga dominar o seu próprio futuro. E ele fala, essa moça que tá pegando no seu pé agora, se você seguir o caminho certo, daqui a algum tempo você pode estar dando ordens para ela. Se você fizer de qualquer jeito, é muito provável que ela se torne a sua superior. Então é óbvio que aquilo vai entrar, vai ser absorvido por ela como faz sentido. Mas, como ela é uma adolescente e ainda não tem opinião formada sobre tudo, na primeira oportunidade que alguém vem com o outro lado da moeda, ela escuta com aquela cara de faz sentido também. Então ela ainda não teve tempo e maturidade suficiente para conseguir ouvir e falar, eu já escolhi o meu lado e não importa o quanto a outra proposta se mostre sedutora, eu sei o que eu escolhi e eu vou seguir com isso aqui. Então ela vive balançada entre as duas coisas. É o papo da escala de cinza que a gente tá falando, né? Não tem assim o certo e o errado. Vai ter o positivo e o negativo dos dois lados. Você é que vai ter que decidir qual é o melhor para você. A pior parte é que falta escolha. É como se eles tivessem roubado a liberdade. Você tem que ser isso ou você vai ser aquilo. Você não pode ser o que você quiser nesse mundo, né? E aí, com a chegada da Riley, na noite lá, que ela abre a janela, entra, eles fizeram essa coisa de brincar um pouquinho. Chegam no mesmo resultado, apesar de ter sido um pouquinho diferente o que acontece entre o que aparece ali na série e o que aparece no jogo. De qualquer forma, a gente vê que é o momento onde as duas se reencontram depois de um tempão que estão separadas. Eram colegas de quarto, aquele negócio melhores todo. amigas. Talvez um pouco mais. Mas até então, é o que a gente sabe que está acontecendo ali. A Ellie tá praticando aquele desapego, já naquelas de faz tanto tempo que você não aparece que eu até achei que você tava morta. E aí vem o lance do convite pro desconhecido, que é quando a Riley olha com aquela cara de então, fui recrutada pelos Fireflies, que em teoria são vistos como os inimigos, mas como eu falei, a outra não tem ódio de fato por ninguém ali, ela não olha com aquela cara de vou ter que te denunciar, a lealdade dela tá muito mais com a amiga do que necessariamente com a cadeia de comando. Sim. E ela acaba aceitando, do mesmo jeito que o Bilbo segue o Gandalf. Mas ao longo da noite, né, elas têm esse papo várias vezes.
sobre Fedra e Firefly. Como eu disse, então, é uma coisa que fica de pano de fundo. Por mais que o foco seja a adolescência das duas, as pequenas descobertas e tudo mais... As decisões, essas coisas estão no fundo o tempo inteiro e eventualmente não vão conseguir ser apenas comentadas de forma leve. Vão se tornar mais decisivas. Então, antes delas chegarem no shopping, eu queria lembrar aqui que eu acho que tem a ver com o final desse episódio, que elas estão passando lá pelos apartamentos para conseguir chegar no shopping e elas encontram um corpo, fica, uau, ele tá morto, tal, não tá? E aí ele tem essa curiosidade meio macabra, né, e tal. Aí ela chega perto e percebe que, na verdade, ele não estava infectado, se estava, não dava para perceber, ele tinha se suicidado, porque elas encontram ali pílulas e a bebida que elas, como uma boa adolescente rebelde, pega a bebida para usar depois no shopping. Eu queria pontuar isso porque eu acho que vai ter muito a ver, a gente vai falar depois, com o final do episódio. Esse papo, eles colocaram aqui, plantaram esse suicídio, que retoma ali no final, quando elas estão tendo uma conversa. É que é um mundo que às vezes você realmente para se perguntar o quanto é que continuar vivo vale a pena, né? Então, aí elas vão ter essa conversa e a gente chega lá. Aí, Patrícia, no meio de um mundo sem graça, aonde todo mundo tá lutando para sobreviver, de um jeito onde tudo é uma coisa que você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte e tal, a Riley leva ela para um shopping center, que seria como se fosse uma espécie de oásis, um mundo de fantasia no meio de um mundo duro, seco, rude. E a gente sabe que a Ellie, que é toda brincalhona, é uma pessoa que tem luz no coração, vai chegar lá e evidentemente vai ficar deslumbradinha. Ela é uma pessoa que já demonstrou grande interesse sobre o passado, sobre como era o mundo, né? Várias vezes, quando eles encontram um avião, ou quando eles encontram coisas diferentes, ela sempre pergunta pro Joey como era antes e tal. Eu não acredito que todo adolescente seja assim. Por exemplo, muito daquele pessoal que tava lá correndo com ela, de repente não tá nem aí. Mas ela já tem esse fascínio. E a amiga, sabendo disso, consegue aí esse oásis, como você falou, e ela fica assim maravilhada, né? A Riley, que já tinha ido lá antes, já tá sabendo onde é que liga as coisas, já sabe que o lugar tem energia, porque quando a Fedra desviou energia elétrica para uma determinada parte lá fora, eles julgam que aquela parte está selada, mas por tabela acabam energizando a parte do shopping ali também. Então ela já tendo ido lá algumas vezes, preparou algumas surpresas para a amiga, aquele negócio todo, e eles nesse momento plantam a noção de que tem um infectado por ali. Coisa que a gente acaba olhando, fica sabendo, fica no canto da mente, então fica sempre te cutucando aquela noção de vai ser agora? Elas vão ser interrompidas agora? O que está acontecendo? Será que elas vão conseguir terminar essa frase? Será que elas vão conseguir chegar em algum lugar com essa conversa? E aí a gente vai deixando aquilo ali que faz parte do suspense, que tá sempre lá. Pra criar atenção pra gente, né? Elas não sabem, mas a gente sabe, então cria atenção pra gente. A parte da atenção pra elas é justamente a conversa que tem de fundo entre o lance da Riley ter sido recrutada pros Fireflies, que são vistos como terroristas e tal, e a outra tá basicamente ali se dirigindo pra seguir o caminho da Fedra. Em um certo momento, a Riley fala, né? Olha, eu vou sair da cidade. Por isso que eu montei essa noite aqui, porque era para ser algo especial. É algo especial para ser a nossa última vez juntas, tal. E a Ellie em algum momento encontra as bombas, que elas vão discutir também esse papo de, tá tão certo assim? Eles estão realmente fazendo a coisa certa? Eles vão matar inocentes para defender a sua causa? Enfim, tem todo esse papo também, né? O que o episódio vai fazendo, que é uma construção gradual, não é uma coisa que acontece do nada, é mostrar que existe sim o lance de curtir a presença daquela pessoa que é importante, que é uma amiga e tudo mais, mas tem aquele algo a mais, que é uma certa descoberta, uma elaboração de um lado que um adolescente está trabalhando ali, da sua sexualidade, entender o que é uma interação romântica, tem aquele frio na barriga, tem aquele negócio todo. Então, aos poucos, a gente vê que é uma coisa que uma chega mais perto da outra, quando tem aquele rostinho mais perto de rostinho, demora para sair, é um toque numa mão, flerte, é alguma coisa, né? A coisa vai crescendo e tudo mais, até que começa a se tornar intenso o suficiente para ficar basicamente óbvio. Um dos presentes que a Riley acaba separando para dar para ela é aquele livrinho
que fala a respeito dos trocadilhos, que a ela Ellie usa, adora, né? E ela já tinha até lido alguns pro Joel, e ele fica com aquela cara séria, assim, de, né? Não, isso daí é bobeira, tal, mas ela acaba insistindo tanto que faz ele rir e tudo mais. Nessa construção, a gente vê que tem justamente essa elaboração de algo que é importante para aquela noite ser especial. Sim, então assim, tem aquele papo de ela tava sentindo falta da melhor amiga tal, mas tinha esse amor secreto por ela, que ela não sabe se era correspondido ou não. Não sei você, mas assim, pra mim fica bem claro desde o início que a amiga corresponde, mas aquele papo, né? O adolescente não percebe, a insegurança é maior, ela se arruma ali quando elas estão vendo a lingerie da Victoria's Secret e tal, ela se arruma no espelho pra ver como ela tá e tudo mais. Ela demonstra pela primeira vez, eu acho, aqui na série, uma certa preocupação com a sua aparência, né? Uma vaidade. É que é uma vaidade que ela não sabe nem lidar, né? Ela vive num mundo onde aquilo não é o foco. Quando ela tava lendo lá aquele diário, ela fala, puxa vida, era só com isso que as pessoas se preocupavam, né? Com aparência, com namorinho, e que filme que vai assistir no cinema. Isso parece tão bizarro pra ela, porque é fora do padrão de quem não tem certeza de se vai comer no dia seguinte, se vai estar vivo, se tá tudo certo. E mesmo elas tentando aproveitar aquele momento como se o mundo lá fora tivesse ficado lá fora, pelo menos por um tempinho curto ali, é evidente que eventualmente elas vão acabar trombando em alguma coisa que vai fazer com que a conversa se torne um pouco mais desagradável. Que tem as tais das bombas ali, que me lembraram as bombas que o Kyle Reese faz lá no Exterminador do Futuro 1, um negócio meio improvisado, tem mais ou menos a mesma cara ali. E aí elas acabam conversando a respeito daquilo que entra pro lado ideológico, do que talvez nenhuma das duas de fato acredite 100% naquilo. Mas é o negócio do recrutamento através da narrativa. Quem é que tem o melhor argumento na hora de arrebanhar o jovem para levar para o seu lado e para sua causa? Então, você vê que a Ellie, nesse momento, ela repete as mesmas palavras que ela ouviu daquele supervisor, né? Porque você vê que ele acredita mesmo que sem a Fedra a humanidade não teria se sustentado, né? E de uma certa forma ele tá certo, porque a gente viu no episódio 4, né? Que foi da irmã que queria se vingar, eles conseguiram tirar a Fedra do poder, porém a sua não tiveram estrutura suficiente cegou de uma tal forma para montar um governo civil decente, virar outro tipo de ditadura. Porém, a gente viu o oposto, que a gente viu a comunidade onde o irmão do Joel mora, onde a Fedra não existe. Porém, eles conseguiram. Só que elas não têm ainda essa informação, né? Então, elas estão discutindo ali. Então, a Ellie repete o que ela ouviu. Por quê? Porque ela também ouviu do supervisor que ela tem chance de chegar num patamar agradável, vamos dizer assim. Ou menos pior. Não acho que não é nem agradável, é menos pior. Agora, a amiga já não. A amiga fala, então, eu já tô com 17 anos, eu teria que começar e eu fui escalada para supervisar? Não, assim, ver se tem os infectados estão no esgoto. Na parte do esgoto, ela fala assim, ou seja, eles estão dizendo pra mim... Entra um ladinho mais de preconceito aí. Que eu não sirvo pra nada. Fazer patrulha em lugar mais perigoso, mais nojento. E aí, ela tem esse deslumbre do Firefly, que vê o que ela consegue fazer, porque ela consegue escalar as coisas e fugir das patrulhas. Fala, não, pera um pouquinho, você tem... potencial. Não porque eles querem, mas... Exatamente. Então, as duas têm essa discussão exatamente porque elas também tiveram informações diferentes, né? Elas são vistas diferentes pelas organizações. E aí elas acabam meio que virando o nariz uma pra outra, a Ellie naquelas de então, tô saindo fora aqui. Mas, como eu falei lá no começo, Rexona, não te abandona. No fim das contas, ela acaba olhando com aquela cara de o que eu tô fazendo? Ela engole o orgulho naquele momento e volta. E é aí que ela escuta gritos. Num momento onde a gente fala, tinha o infectado. É agora, hein? O bicho tá pegando. E aí ela corre e a gente descobre que, na verdade, era só mais uma das surpresas. Era a loja de Halloween, onde a outra ia preparar alguma espécie de susto, já que a Ellie também curte essas coisas assim. Uma cara, né, um pouco mais macabra e tal. Porque ela fica deslumbradinha lá com a Milena do Mortal Kombat 2, que engole a pessoa e depois vomita os ossos e tal. E a gente viu ela falando com o Joe nos episódios anteriores e tal.
Então elas têm essa segunda chance de falar, não, peraí, a gente discutiu ali, mas você é mais importante pra mim do que essa parte da ideologia. E aí a gente que já tava se perguntando, ué, mas não vai rolar nem um beijinho? Mas não é bem isso, é claro que elas vão ter uma chance a mais de se divertir e tudo mais. Aí acaba rolando delas participarem de mais algumas coisas juntas. Tem lá a dança com as máscaras, que pode ser vista no jogo também. As máscaras muito similares ao que está sendo mostrado ali. Bem parecido. Tem o lado metáfora das máscaras também, que não é necessariamente o lance do sair do armário, mas tirar a máscara pode ser considerado ali talvez uma máscara social e tudo mais. Chega a rolar, elas de fato acabam se beijando sim. É um momento tocante, pena que é tão rapidinho, como se fosse só uma amostra grátis ali do que ela pode ter na vida, como uma felicidade, como uma alegria. E aí nesse momento, finalmente, aquilo que eles plantaram lá atrás, que a gente já estava apreensivo, chega o tal do infectado. A Riley, que foi recrutada pelos Firefly, tem uma arma, que também não significa que ela seja a melhor atiradora, não é tão eficiente assim com a arma na mão. Mas, quando vão ver, as duas foram mordidas. Que a Ellie, em algum ponto, era mordida, fica muito óbvio, porque pra quem tá acompanhando a série, a gente sabe que ela só tá sendo levada lá pro outro lado do país porque ela é imune. Então, mordida ela já tinha sido. Agora, de qualquer forma, é esse o momento aí onde a coisa acontece, e daqui pra frente é o ponto onde a gente entra na conversa delas, onde cada uma vai lidar com esse pré-luto de uma forma diferente. A Ellie explode, quer quebrar tudo lá, é o jeito dela extravasar. Como uma boa adolescente. Não é? A outra tá tentando ser mais contida, talvez encarar a coisa ali de um ponto de vista um pouco mais conformista e tal. Mas elas continuam conversando sobre então, meio que é isso. Nossas preocupações, por um lado, acabaram. Não tem depois. Tem que curtir o agora. Como é que a gente encara isso, né? Antes, eu queria fazer uma pergunta para você e para o pessoal de casa, vocês deixem aí nos comentários, quando você estava falando do abandono, que ela volta, né, e ela escuta o grito e tal. Tem um certo momento que eles fazem esse jogo de presente e passado, nesse momento, que aparece quando ela vai tentar, que ele fala para ela, né, o Joe, me abandona aqui, vai procurar meu irmão, que tipo, eu já era. E ela sobe a escada e ela dá aquela paradinha na porta. Eu vi um pessoal do fandom dizendo que naquele momento ela pensa se vai abandonar ele ou não. E aí, né, ela toma a decisão e tal. Que volta nessa parte do final do episódio. Mas eu não percebi dessa forma. O próprio Druckmann na entrevista falou que era um momento onde ela faz uma pausa para respirar fundo, e aí toda essa coisa que já tinha acontecido meio que dá gás pra ela falar, não, precisa ser feito, vamos lá. Exatamente, foi o que eu li também. Eu não li como, eu tô pensando em abandonar ele. Não, eu acho que nem passou pela cabeça dela isso. É aquela respirada de tipo, meu Deus, eu já vivi isso antes. Né? E aí aparece pra gente o que ela viveu. O que vocês acham? Quem quer ser o milionário? E aí, nesse final, né, que elas estão mordidas e a Ellie finalmente se acalma e elas vão conversar, a amiga dá duas opções, da mesma forma que o supervisor lá do começo deu pra ela duas opções. O que tem a ver com o suicida que você tinha falado lá também. Exatamente. Então, aqui eu não sei vocês, mas eu fiz porque o que ela diz ali, na minha cabeça, pensando, tá, como uma adulta e no apocalíptico ali. Tipo, não tem solução. Eu não quero virar esse bichinho aí. Então, a primeira solução é a melhor de todas, o suicídio. Na minha opinião, pensando no apocalíptico, tá? Porém, ela na verdade está fazendo para mim ali uma metáfora muito sobre a vida e como o adolescente a vê. Porque quando o adolescente tem um problema que ele acha grande, seja ou não, né? Ele tá passando por um problema ali que faz ele perder a perspectiva para o futuro, ele pode pensar em suicídio. E aí a amiga diz, seria a forma mais fácil. Mas o quanto a gente vai perder? Né? A gente não sabe como é que vai ser passado esse tempo que a gente tem. A gente não sabe se a gente tem 2 horas, a gente não sabe se tem 2 dias, e a gente não saberia, mesmo que a gente não tivesse sido mordida, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então não seria melhor a gente aproveitar aqui esse tempo que a gente tem junta, né? Óbvio, no apocalíptico ali, pensando pra mim, honestamente, não fez sentido nenhum. Porque, amiga, você vai
Você vai virar um bichinho ali que não vai ser muito agradável para as duas. E aí, voltando pro tempo presente, quando a Ellie de fato empurra a maçaneta e vai ver o que ela consegue, tanto ela tem medo de trombar com mais algum infectado por ali, porque é um mundo onde você nunca sabe o que tá escondendo atrás da próxima porta, né? Qual é o próximo perigo? Vai ser um vivo que vai estar de repente lá tentando te pegar por sabe-se lá qual motivo? É um infectado? Que tipo de perigo a pessoa vai acabar enfrentando? Então ela já vai com aquela cara de tipo, caramba, tenho que respirar fundo aqui e ir. E o que ela acaba conseguindo encontrar depois de fuçar as gavetas lá e tal é agulha e linha. Que não chega a ser um grande consolo, mas é um começo. É o que tem, né? E ela volta pra costurar o amigo, que tá com aquela cara de... Uma dor desgraçada, né? Pois é. Que bom que eu tenho você. Então, Patrícia, vamos dar uma olhada no que foi dito pela galera pro nosso Momento dos Telanautas no vídeo passado. O Shariban Gatai colocou: responda. Uma das travas para que uma sociedade comunista exista é que ela se baseia no fato que o governo não se faz mais necessário e, por consequência, as forças militares também não. Isso acabaria deixando a comunidade vulnerável a ataques externos, e como as comunidades mais próximas estão bem distantes, eles meio que conseguiram ser mais comunistas que seria possível no mundo real. Usando a mesma analogia que vocês fizeram sobre plantar ideias, vocês não acham que a série plantou uma boa sementinha? Esse é um assunto realmente bastante complicado e espinhoso, porque algumas pessoas já têm algumas amarras muito fortes para falar sobre comunismo, como se fosse um assunto muito tabu e tal, e outras pessoas vão tentar vender esse peixe quase como se fosse aí um processo de doutrina para outras pessoas. O que eu acredito é que exista sim uma coisa ali de não tinha muito o que escolher, não é como se eles tivessem parado, pensado como é que a gente vai viver a nossa vida aqui, se a gente vai tentar manter o formato que a gente estava acostumado antes, se eles não iam usar exatamente dinheiro, o que eles iam usar como moeda de troca, talvez reimplementar alguma espécie de escambo, fosse de produtos ou serviços. Eu acredito que para você conseguir manter uma comunidade daquela de uma forma sustentável, aquilo foi meio que inevitável, então mesmo quem lá dentro mora, que talvez tivesse essa coisa de o comunismo é indesejável e tal, não teve escolha, a coisa é comunitária, numa divisão o mais justa possível para que todo mundo tenha acesso a tudo num nível que atenda às necessidades e expectativas de uma forma que seja ok. Certo? Certo. Para mim, eu assim, fico pensando que deu certo ali porque foi com aquelas pessoas. Porque eu acho que o problema é o ser humano. Então, assim, não interessa se é comunismo ou qualquer outro tipo de governo ou enfim, de comando, vai depender muito de quem está ali. Então, assim, não teve uma pessoa naquela comunidade que teve a questão de querer sobressair mais do que os outros. Dou exemplo aqui. Se teve, eles não jogam o foco nessa parte, né? Tanto que uma das diferenças do jogo da Maria, é Maria, né? Do jogo pra série, é que na série ela diz que ela não comanda. Ela faz parte do conselho como uma igual. Do conselho, ou seja, é igual como você falou. Só que no jogo não. No jogo ela dão a entender que é uma líder. E você falou sobre o externo, né? De não ter ataques ali. Eu acho que aqui não teve por duas razões. Primeiro, porque eles fazem questão de transformar essa comunidade numa espécie de microcosmo controlado, porque se eles tivessem que explorar todas as coisas que no nosso mundo de agora funcionam do jeito que funciona, não dava pra contar a história do jeito que ela tá ali. Sim. As circunstâncias moldaram aquilo. E eu acho assim, se a gente for fazer uma comparação com o Walking Dead, né? Que tem as comunidades ali, porém, não tem esse papo comunista e tem os ataques, como tem das outras, né? Das outras comunidades. As próprias comunidades se atacam entre si. E aqui, acho que não aconteceu por duas razões. Essa que você falou. E eles plantaram o fato de, olha, a gente quer tentar afastar ao máximo outras pessoas. Então, tem aquele casal que a gente comentou super simpático no começo, que deixa bem claro que, olha, não eles vai... Eles têm um lado teatral para criar uma persona para aquela comunidade que não atravessa o rio, que lá tem morte. A gente, de infectado, não infectado, tem um monte. Porque o que foi necessário fazer de pessoas
falecerem, seja porque alguém matou, seja de forma natural, ou seja porque é infectado, eles colocam ali exatamente para ter esse afastamento. E lembrando que isso foi na série, porque no jogo o pessoal invade, né, a comunidade ali, pelo menos na parte quando eles estão tentando... da hidrelétrica. Então eles sabem que eles existem, eles estão tentando invadir ali. Então foi só, acho que um recurso que eles usaram aqui para contar a história como o Heitor falou. A gente falou, mas a pergunta de fato que o Chariban fez foi se não foi uma sementinha plantada ali. Foi, com eu certeza. acho que a coisa funciona. A resposta mais honesta que eu posso dar é a seguinte. Toda forma de arte é uma forma de você veicular algo que está dentro do autor, de quem produz aquilo e tal. Se de repente você vê aquilo como sendo algo desejável, algo que pode mudar a vida das pessoas para melhor, e essa é uma bandeira que o Druckmann resolve levantar, que é algo que ele quer investir e é algo que ele acha válido, com certeza ele vai usar a melhor mídia que ele conseguir para transportar essa informação para as próximas pessoas. Se as pessoas que vão assistir aquilo vão concordar com a mensagem ou não, é outra conversa. Pessoa. Plantar sementinha, eu acho que ele na verdade plantou uma pergunta. Né? Seja se você é a favor ou se você é contra. No se é contra, ele deixou bem claro ali com a reação do irmão do Joel. Ele tá colhendo os frutos daquela situação, mesmo sem concordar com o comunismo. Exatamente. Ele só se deu conta depois que ele já tá, vivendo aquela situação há muito tempo e sendo feliz ali. Que é o preconceito que a gente falou que tem da palavra e tudo mais. Então, assim, eu acho que ele, na verdade, plantou uma pergunta. Falou assim, será que é tão ruim assim? Ou será que é tão bom assim? Né? A gente vai ver aí ao longo, acho que mais na segunda temporada, que tem a ver com o segundo jogo. Bom, então é isso, galera. Acho que a gente cobriu os principais pontos, tudo aquilo que o episódio tinha de mais relevante, na nossa ótica, pelo menos. Se a gente esqueceu de alguma coisa, deixa os comentários de vocês, e quem quiser participar aparecendo aqui no programa, deixa o Responda 2 pontos, que da próxima vez a gente lê e responde. Tá bom, galera? Então é isso. Um forte abraço, obrigado pela sua audiência. Um beijo. E até mais.